Boa noite, tudo bem com você? Eu acredito que você está alegre e se não está, Jesus tem uma palavra para o seu coração. No livro de Jó, capítulo 42 e o versículo 2 diz assim: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Amados irmãos, Deus sempre tem o melhor caminho para nós, os melhores projetos, as melhores situações da vida. Agora, nem sempre isso vai acontecer dentro do contexto da nossa ideologia. A mente de Deus ela vai além da nossa, ela é superior, ela é suprema, ela é magnífica. Compreender a mente do Todo-Poderoso não será possível. Nós compreendemos algumas partículas da ideia de Deus que ele espontaneamente revela para os seus filhos por meio de Cristo Jesus. Nós vivemos em uma era em que as pessoas vivem dizendo a respeito da desigualdade, mas existe área da vida em que todos nós somos iguais. Não é raça, não é condição social, psicológica, nem física, na parte da aparência, fisionomia, não é essa. Mas tem uma situação que acontece com a vida de todos nós. Quem nunca passou, há de passar. O sofrimento. E até mesmo para aqueles, quando se entregam a Cristo, não vai estar na sua vida um ambiente só de tranquilidade, só de saúde, de prosperidade. Mesmo sendo servo de Deus, você está sujeito a passar pelas agruras da vida, pelas deficiências da vida, seja espiritual, física, religiosa, social, seja matrimonial, familiar. Estamos sujeitos. Nessa vida, nós precisamos mesmo é saber como encarar estas situações. Por outro lado, algumas pessoas dizem: se Deus é o Todo-Poderoso, como ele é o Todo-Poderoso, por que ele então não resolve logo de uma vez? Por que ele não muda logo isso e acaba com o sofrimento e vira tudo bonança para nós? É aí que está a nossa dificuldade de compreender certas situações, certas circunstâncias e a mente de Deus. Uma coisa eu sei, uma coisa você sabe: Deus tem o melhor caminho para trilharmos. Deus tem os melhores planos e projetos. E devemos também pensar que o maior objetivo de Deus, já tentou perceber que na Sagrada Escritura o maior propósito de Deus não é nos livrar dos problemas, não é nos livrar das dificuldades. O maior propósito de Deus não é nos livrar das perseguições. Existem situações da vida, existem pessoas em que Deus decide tirar de certa situação ruim, de certos problemas, de certas dificuldades. Mas, uma vez ou outra, a gente vai passar por algum problema, alguma situação que não desejamos passar. Pois não é o maior propósito de Deus não é nos livrar de sofrer. O maior propósito de Deus, na verdade, é nos tornar pessoas
mais capaz, pessoas melhores no reino dele. A Bíblia diz que tudo contribui para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que amam a Deus e são chamados por ele. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E quando diz que tudo contribui, está associado às dificuldades e problemas da vida que nós enfrentamos. Se nós somos servos de Deus, conseguiremos tirar proveito de qualquer situação. Qual é o seu problema neste momento? Qual é o seu sofrimento? Qual é a sua angústia, a sua aflição? Eu poderia dizer para você aqui agora que Jesus vai te livrar de todos os problemas, de toda a angústia e tristeza. Mas eu quero dizer que Deus tem algo maior do que isso. É te dar capacidade para superar esse problema, vencê-lo. Ele não pode ser maior do que você, porque Deus está em você e te fará grande diante desse problema, dessa dificuldade. Então alegra-te, porque Deus tem um propósito. Não é que Deus mandou problema para você, mas Deus quer fazer de você uma pessoa melhor, aproveitando dessa situação. Essa situação, se você ama a Deus, vai contribuir para o teu próprio bem. Você é chamado por Deus? Você serve a Deus? Você ama a Deus? Se sua resposta for sim, se alegre, porque você vai vencer. Vencer os problemas não é ficar sem problema, não é ficar apenas em uma rede, cantando, adorando, se alegrando, brincando, mil maravilhas, sem uma dificuldade. Vencer o problema é, mesmo que ele venha contra nós, na autoridade do nome de Jesus, mesmo que ele não saia da nossa frente, passamos por cima dele. Isso é superação. Jesus superou as dificuldades dele como homem. Não foi ausência de problema na vida de Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi experimentado nos trabalhos pesados. Isso mesmo, Jesus foi experimentado nos trabalhos pesados. Ele cresceu trabalhando, pois diz Marcos, o Evangelho de Marcos chama Jesus do carpinteiro. Ele não foi apenas filho adotivo do carpinteiro José, mas a Bíblia diz que ele era carpinteiro. Jesus trabalhou. Jesus enfrentou as labutas da vida. Talvez você pense que o seu sofrimento está associado ao pecado, que você tem que trabalhar tanto, é por causa dos seus erros, quem sabe por causa que você cometeu algum pecado. Provavelmente não seja. Os melhores e maiores homens de Deus na Bíblia passaram por sofrimentos e problemas. Você consegue lembrar de algum servo de Deus ativo no seu reino que não sofreu? Por que não? Por que você não sofreria? Mas você sabe de uma coisa? Lê no capítulo 11 aos Hebreus que eles venceram pela fé. Aí no capítulo 12, falando deles ainda, o versículo 1 diz assim: portanto nós também, que estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunha. Quem é a grande nuvem de testemunha? Os heróis da fé do capítulo 11 aos Hebreus. Deixemos o pecado e o embaraço que de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos foi proposta por Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos olhar para ele, que ele venceu as tribulações. Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ele queria dizer: tenha bom ânimo porque o problema vai se acabar? Não. Não precisa ser isso. Tenha bom ânimo. Ele poderia até completar a frase, quem sabe uma frase nossa. Tenha bom ânimo. Assim como eu venci, você também vencerá. E eu te digo neste momento, você que está me assistindo agora, você vencerá. Você será mais do que vencedor. Não importa o que você está passando,
Se alguém te abandonou, te deixou, divorciou de você, abandonou você, não importa, Deus não te abandona. Não te abandonou. O maior propósito dele nesse sofrimento é te fazer uma pessoa melhor. Então, um dos propósitos do sofrimento é melhorar o nosso caráter, moldar a nossa vida. Por que nós, como servos de Deus, sofremos? Porque também fazemos parte de um contexto social ou de um mundo perigoso, sofrido. E isso não vai nos tirar a condição do sofrimento. Mas uma coisa eu digo para você que nos diferencia das pessoas que não servem a Deus é que elas são sucumbidas pelo sofrimento. Mas aquele que serve a Deus pode vencê-los. Mesmo que ele continua com uma pedra no nosso sapato, vamos continuar firme. Não deixa de andar. Não pare. Porque neste sofrimento, nessa tempestade, Jesus está com você. Nesta hora, Ele está com você. Lembra de Paulo? Quando estava sendo levado em um navio, junto com mais de 200 pessoas também. Mas Deus falou com ele que nenhuma alma pereceria, estavam com fome, estavam nas trevas, sem luz. O navio se despedaça, eles conseguem se agarrar em pedaços de madeira do próprio navio e escapar para uma ilha e ninguém perdeu a vida. Talvez você diga para mim nessa tarde assim, nesse momento, nessa noite, não sei a hora que você está me assistindo. Talvez você diga, mas meu problema é grande, o meu navio, a minha vida está despedaçada. Mas eu quero te dizer, se agarre em Cristo e nade. Ele tem uma ilha reservada para te receber. Mesmo que a tua vida tenha se acabado, seu casamento, seu trabalho, sua vida financeira, eu não sei qual é a área da vida, você não vai morrer nesse sofrimento. Você não se acabará. Você não será derrotado. O sofrimento pode ser para Deus melhorar o seu viver.